Olá, meu prezado amigo, eu quero fazer aqui uma gravação. Eu espero que essa mensagem dessa gravação possa abençoá-lo, mesmo porque essa foi uma das mensagens mais lindas que o Senhor me deu na minha vida. Eu, como pregador do Evangelho, eu como pastor, vinha aprender essa mensagem linda. É maravilhoso poder servir ao Senhor com amor, que é a principal coisa do Evangelho. Eu quero com isso trazer alguns versículos que eu já deixei anotados aqui para facilitar a nossa busca. Depois o irmão poderá anotar e acompanhar futuramente na gravação. A minha mensagem se baseia aqui em Mateus capítulo 5, versículo 41. Que diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Meus irmãos, eu aprendi muito nessa passagem aqui. Um dia eu li essa passagem, Deus me ensinou: aquele que faz apenas a sua obrigação, ele é chamado pela palavra de Deus como um servo inútil. Nós podemos ver lá no versículo 10 do capítulo 17 de Lucas, que está escrito assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Eu prestei atenção, meus irmãos, que durante a minha vida de pregador do Evangelho, vamos dizer assim, eu me descobri um certo dia que eu fazia o meu trabalho porque eu me sentia como que obrigado a fazer. A palavra de Deus diz que nós somos realmente obrigados a fazer a obra de Deus. Nós fomos alcançados por Jesus, Ele deu a sua vida por nós, e um dia Ele irá cobrar nos céus a forma como nós usamos os talentos que Ele nos deu. Ele haverá de nos cobrar, que nós, da forma como nós o servimos aqui na terra, dentro do seu Evangelho. Mas um dia, meus irmãos, eu prestei atenção que eu estava fazendo a obra de Deus apenas para cumprir a minha obrigação de pregador, apenas para chegar lá no céu um dia e falar: Senhor, eu cumpri a minha obrigação. Mas, meus irmãos, um dia eu olhei essa passagem aqui de Mateus 5,41, que diz assim: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso está lá no Sermão do Monte, quando Jesus ensinou muitas coisas, né? E dentre elas falavam muito a respeito do amor. Eu entendi, meus irmãos, que nós devemos fazer a obra de Jesus, a obra do Evangelho, não mais por obrigação. Nós devemos fazer, meus irmãos, além de obrigação. Eu devo ultrapassar o limite da obrigação. Aqui diz esse item aqui: se alguém te obrigar a andar 1 milha, você vai com ele 2, ou seja, você vai além da obrigação. Se ele te obrigou 1, você anda 2. Essa segunda, você estará fazendo por amor àquele que te obrigou, né? Então, se o Senhor te obrigou a ser um pregador do Evangelho, você não vai fazer esse ministério apenas porque você foi obrigado, mas porque você ama a esse Deus. Eu hoje posso dizer para o meu amigo, para o meu irmão, que eu sou um pregador do Evangelho, não porque eu sou obrigado, não porque eu tenho obrigação, mas porque hoje eu amo esse Deus. Hoje eu amo a Jesus. Hoje eu amo ao Espírito Santo que dirige a minha vida. É por isso que eu faço essa obra com amor, por isso que eu entendi, meus irmãos, o quanto é importante a gente conhecer a Jesus o mais profundamente. Jesus disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 15, versículo 15, ele disse assim: olha, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai,
vos dei a conhecer. Meus irmãos, hoje eu quero ser amigo de Jesus. Eu não quero ser apenas um servo. Eu não quero apenas cumprir o que a palavra de Deus nos obriga a que seja cumprido. Os mandamentos, as ordenanças que estão na palavra de Deus, que nós devemos realmente cumprir. Mas, meus irmãos, eu quero ir muito além disso, porque eu fui conquistado pelo amor de Jesus Cristo, quanto Ele nos amou. A Bíblia fala que Jesus Cristo sabia o que Ele haveria de passar na cruz. Ele sabia do tormento que Ele havia de passar. Mas a palavra diz que Ele anteviu o gozo que Ele teria com aquela conquista. E por isso Ele suportou toda essa afronta. Meus irmãos, Jesus considerou, Ele olhou lá na frente e Ele considerou que valia a pena para Ele sofrer, porque Ele viu que Ele iria conquistar e comprar as nossas almas para Deus. Ele nos amou de tal forma, Deus nos amou de tal forma, que considerou que valia a pena enviar Jesus Cristo para morrer por nós. A obra de Deus, meus irmãos, é uma obra de amor, não é uma obra de obrigação, não é uma obra apenas de mandamentos, não é uma obra apenas de cumprir ordenanças e leis. A obra de Deus é uma obra de amor. Nós fazemos a obra do Senhor porque nós amamos ao Senhor. Nós amamos ao Senhor porque nós sabemos o quanto Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, nós vemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, 16, ele fala assim: olha, eu anuncio o Evangelho porque sobre mim foi imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo estava falando ali que ele tinha essa obrigação. E ai dele se ele não cumprisse esta obrigação. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo não fez todo o trabalho que ele se empenhou, entregou a sua vida para sair pregando o Evangelho, sendo perseguido pelos soldados, sendo perseguido pelos judeus principalmente, sendo perseguido por tanta gente, sofrendo perseguições, sofrendo afrontas, prisões. Ele não fez isso apenas por obrigação, ele fez isso porque ele conheceu o amor do Senhor. Tanto que lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 17, ele falou assim: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me será dada naquele dia, e a todos que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo amava a vinda de Jesus, ele amava a vida de Jesus, ele amava o Evangelho de Jesus, ele amava as vidas, ele amava o seu próximo. Meus irmãos, nós fazemos a obra de Jesus porque nós amamos a Jesus. Esse amor vai muito além da compreensão humana. A própria palavra de Deus fala que porque Deus amou ao mundo de tal forma que deu Jesus Cristo, seu Filho, nós precisamos receber a compreensão na nossa alma do que seja esse amor de Deus. A palavra do Senhor fala que aquele que não ama, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós que amamos ao Senhor, nós que amamos a Jesus, nós que conseguimos entrar nessa compreensão e deixamos o amor do Senhor Jesus tomar conta de nós, e nós que conseguimos chegar ao ponto de amar a Jesus de tal forma que nos esquecemos que o Evangelho é uma obrigação, mas nós fazemos por amor, por compaixão pelas almas, amor por Jesus Cristo, nós passamos a conhecer a Jesus. Nós passamos a receber das revelações de Jesus. Revelações essas, meus irmãos, que não são dadas a apenas servos, porque a Bíblia fala, Jesus diz aqui, o servo não conhece o que o seu Senhor faz. Mas Jesus disse, eu já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que eu faço, eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer todas as coisas que o Pai me deu. Meu irmão, você que quer viver, quer fazer a obra de Deus, essa
para mim, foi a primeira coisa que eu precisei entender para vir a conhecer o Evangelho do poder de Jesus Cristo, a conhecer a unção do Espírito Santo, a conhecer os dons espirituais, a conhecer a manifestação do poder de Deus, a conhecer a pessoa de Jesus, a conhecer as revelações do Senhor Jesus Cristo. Para você entrar nesse mundo de milagre, nesse mundo de poder, nesse mundo do poder de Jesus, meus irmãos, é necessário você conhecer a Jesus. Essas obras são dadas àquele que conhece Jesus, àquele que se torna um amigo de Jesus. Se você se torna amigo de Jesus porque você o ama, você faz muito mais do que a sua obrigação. Você não assume mais a obra de Deus por obrigação, mas por amor, por compaixão. Isso faz você uma pessoa especial e Jesus vai revelar para você as maravilhas. Lá em Jeremias capítulo 33, 3 fala assim: clama a mim e te responderei e te revelarei coisas grandes e firmes que não conheces. Devemos clamar ao Senhor com amor, com paixão, sabendo que Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam com fé. Deus nos ama, Deus é amor, nós precisamos conhecer ao Senhor. Meus irmãos, quando aquele homem rico, aquele moço rico, chegou a Jesus Cristo e foi perguntar para ele: mestre, bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou assim: você conhece os mandamentos, cumpre eles. Ele falou: quais? Jesus citou ali alguns mandamentos e o homem depois falou para Jesus assim: mas todas essas coisas, Senhor, eu já tenho feito desde a minha mocidade. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus falou assim: olha, então só te falta uma coisa. Você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Aquele homem parou, pensou: não, isso eu não quero fazer. A Bíblia fala então que ele se afastou de Jesus com tristeza e foi embora, porque isso ele não queria fazer. Sabe por que ele não queria fazer isso? Porque isso não era a obrigação dele. Ele queria cumprir apenas com as suas obrigações. E a Bíblia fala que Jesus olhou e o amou. Meus irmãos, se ele tivesse olhado para Jesus e tivesse amado a Jesus, ele teria feito assim. E Jesus com certeza teria recompensado aquele homem. Porque a palavra de Deus diz, Jesus disse: não há quem abandone pai, mãe, riqueza, casa e que não receba 100 vezes tanto ainda nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Aquilo foi uma prova que Jesus fez com aquele homem, mas ele não queria seguir a Jesus por amor, ele queria seguir apenas por obrigação. Eu quero dizer para você, meu irmão, que venha a entender essa mensagem, que você entenda que nós precisamos, para entrar no Evangelho poderoso, nós precisamos entender que nós fazemos o Evangelho por amor. Nós temos a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Espírito Santo, a nossa comunhão com o Senhor Jesus por amor. Nós o buscamos porque nós o amamos. Nós queremos ouvir a sua voz porque nós o amamos. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me ouvem e elas me seguem. Meus irmãos, se nós não somos amigos de Jesus, se nós não seguimos a Jesus por amor, mas apenas por obrigação, nós não teremos a sensibilidade espiritual na nossa vida para que nós possamos ouvi-lo. Os nossos ouvidos estarão endurecidos. O ouvido que ouve ao Senhor é aquele de quem o ama, de quem é sua ovelha, de quem é seu amigo. E Jesus disse: já não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. Seja, meu irmão, amigo de Jesus. Amigo é aquele que ama.
E o amigo conhece a Jesus. E Jesus irá vos revelar muitas maravilhas. Irá fazer do seu ministério um ministério rico, poderoso, cheio de poder, que vai alcançar as finas. É esse amor de Jesus Cristo que deve ser levado em primeiro lugar. Outra coisa que eu quero dizer a você que é pastor, a você que é dirigente de algum departamento de igreja, você que é dirigente de jovens, você que é dirigente de diáconos, você que é dirigente de obreiros, não importa qual departamento que você dirija, meu irmão, eu quero trazer para você aqui uma revelação do Senhor. Para que você seja um bom dirigente, eu o aconselho, não fique dirigindo essas pessoas, as quais estão submissas ao seu cargo, colocando sobre elas uma porção de regras, uma porção de obrigações. Você pode até fazer isso na boa intenção para que o seu departamento, para que a igreja que está debaixo da sua obrigação, do seu controle, seja uma igreja organizada e funcione corretamente da forma como você espera que funcione. Você pode até ter essa boa intenção, meu irmão, mas eu quero dizer que se você leva esse ensinamento, se você leva as pessoas debaixo de uma disciplina rígida, apenas impondo regras, impondo obrigações, impondo horários, impondo o que deve fazer, o que não deve fazer, a hora que deve chegar, a hora que deve sair, o que deve fazer, o que deve falar. Meu irmão, se você dirige os seus subordinados na obra de Deus, levando a eles esse tipo de disciplina, eu quero dizer com ousadia que você está criando servos inúteis, porque eles vão crescer, eles vão ser formados, recebendo sobre a sua mente, sobre o seu coração, o Evangelho, debaixo de obrigações, debaixo de ordenanças, que eles têm que cumprir, que eles têm que obedecer, que eles têm que obter resultado. Meu irmão, essa não é a forma de ensinar e fazer discípulos. A forma correta de se fazer discípulos é a seguinte, meu irmão: ensine os seus discípulos, ensine os seus subordinados a amar a Jesus. Se você ensiná-los a fazer a obra do Senhor por amor, se você ensiná-los a sentirem quanto Jesus amou-os, o quanto Jesus se doou para eles, assim como para você, você vai ter junto com você para trabalhar na obra de Deus pessoas que estarão fazendo com paixão a obra de Deus. Você irá obter resultados muito mais poderosos. O seu ministério vai ser enriquecido de poder, de amor, de unção. Ensine os seus obreiros, ensine os seus diáconos, ensine os seus presbíteros, pastor, ensine aqueles que estão debaixo do seu ministério, ensine-os a olhar para cima e a conhecerem a Deus, porque Deus é amor. Deus não está interessado em ter nas igrejas pessoas que estão cumprindo apenas obrigações, porque essas pessoas, quando se achegarem diante de Jesus, olha, você foi um servo inútil, você não soube manifestar o meu amor, você não soube conhecer o meu amor, você não soube ensinar o meu amor. Esta, meus irmãos, é uma das mensagens mais ricas e mais lindas que eu já ganhei na minha vida, e eu transmito para você com alegria, com muita satisfação, porque isso é a coisa que permeia o meu trabalho, que me leva a fazer a obra de Deus. Eu hoje digo em todo lugar, eu faço a obra de Deus, porque eu amo a Deus, eu amo ao Senhor. Faça assim também. Faça uma autoanálise do seu ministério, da sua forma de agir, da sua forma de ensinar. Meu irmão, se você ensinar as pessoas a amarem a Jesus, elas com certeza irão obedecer às ordenanças, obedecer todas as coisas, mas elas não farão por obrigação, elas farão por amor. A palavra do Senhor diz que os mandamentos do Senhor não são pesados.
mas isso é para quem o ama. Aqueles que receberam apenas ordenanças e obrigações, meus irmãos, eles estarão recebendo um jugo, o qual não lhes trará muito benefício. O benefício do Senhor é o amor. Receba o amor derramado pelo Espírito Santo no seu coração e no seu ministério. Entenda essa maravilha de Jesus e assim faça a sua obra.